todos os irmãos, bem-vindos também àqueles que nos estão a escutar através da internet. É bom estar na casa do Senhor. Amém? Este é o dia que nós dedicamos a Deus, que os cristãos dedicam ao Senhor. Aliás, Deus são todos os dias, mas este é um dia especial para nós. Nos podemos reunir e louvá-lo em conjunto. A Bíblia diz que o louvor agrada ao Senhor. O louvor é alguma coisa que Ele aprecia. E não será por acaso que Deus tem miríades de anjos, milhares e milhares de anjos à sua volta. E segundo a visão do profeta, nós podemos ver que eles glorificam Deus à volta do seu trono. Portanto, nós, simples mortais, podemos louvar a Deus também. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém. Amém. Quem é que veio para ouvir a palavra de Deus esta manhã? Amém. Nós gostaria de falar sobre este tema hoje. O que é que aconteceu ao ser humano? Vocês veem uma linha descendente, sempre a descer, e já vão perceber porque é que ela está ali. Não tem a ver com finanças, tem a ver com a nossa humanidade. O que é que aconteceu às pessoas? O que é que aconteceu ao ser humano? Ontem nós fomos um pouco surpreendidos e depois frustrados com aquela situação daquele menino de Marrocos. Claro que agora falta pedir responsabilidades, não é? Quem é que deixou aqueles buracos assim, sem proteção, de maneira que uma criança pode cair? E nós vimos um movimento de grande solidariedade, é verdade. Até houve um menino com 12 anos que se voluntariou para ir lá abaixo resgatá-lo, não é? Não tinha noção dos perigos, com certeza, mas eles fizeram tudo, as equipas de resgate, para conseguir recuperar aquela criança, e recuperaram-na, mas ela não resistiu, como nós sabemos, aos ferimentos e da queda, e também àquelas vários dias, muitas horas, numa situação de carência, enfim, muitos aspectos. Mas é fácil nós movermos por solidariedade por alguém que está longe. Quando está perto é mais difícil, se calhar. E eu vou citar aqui 2 casos recentes para iniciar a nossa reflexão esta manhã. Um caso recente foi um idoso morto de frio no centro de Paris. O conhecido fotógrafo profissional suíço, o senhor chamado René Robert, de 86 anos, que caiu inanimado cerca das 9h30 da noite, vítima de um ataque cardíaco, no centro de Paris, numa rua muito movimentada, com vários restaurantes e gente a passar. E durante 9 horas, até ao outro dia de manhã, ficou ali no chão, sem que ninguém o ajudasse. Sem que ninguém o ajudasse. Morreu com hipotermia, as temperaturas rondavam os 0 graus, e curiosamente quem deu o alerta no dia seguinte foi um sem-abrigo. Foi um sem-abrigo que deu o alerta, e alguém escreveu que este homem foi assassinado pela indiferença. Portanto, esteve ali 9 horas no chão, um idoso, um homem com 80 e tal anos, ninguém quis saber dele, numa rua movimentada, ninguém quis saber. Eu lembro-me quando estava na escola secundária, um professor, um dos meus professores, que era uma pessoa muito, enfim, um intelectual, e ia muito a Paris, ele dizia que podia passar uma burra com um chapéu de palha e a fumar, e, será, vestida como valenciana, no meio de Paris, que ninguém virava a cabeça para olhar. Isto querendo significar que havia muita gente diferente, desde contrastes diferentes, vindos de muita parte do mundo, que confluíam naquela cidade, que era uma cidade cosmopolita, um bocadinho ao contrário de Lisboa, naquele tempo, no início dos anos 70, no fim dos anos 60. Mas a verdade é que isto é outra coisa, isto é pura indiferença. E outro caso que eu gostaria de citar esta manhã
é o caso de mais um escândalo com o primeiro-ministro inglês, que está a ser acusado de ter permitido resgatar do Afeganistão, quando foi retirado das tropas ocidentais, face ao avanço dos talibãs, resgatar 200 cães e gatos. E afinal deixar lá as pessoas que podia salvar, pessoas que eram colaboradores, intérpretes, tradutores, colaboradores das forças inglesas, colaboradores do exército britânico. E isto porquê? Porque alguém que é amigo ou conhecido da mulher do primeiro-ministro tinha lá um trabalho de, enfim, com cães e gatos abandonados, recolhê-los, etc. E então deram prioridade aos animais e deixaram morrer as pessoas. E daí a minha pergunta: o que é que nos aconteceu? Porquê esta indiferença? Porquê esta indiferença para com o nosso semelhante? Porquê a indiferença para com o ser humano? É claro, a Bíblia chama isto de pecado. É um nome que chama. Mas pecado é tudo aquilo que é o alvo, tudo aquilo que falha. Que falha o quê? Que falha a vontade de Deus. Que falha o propósito de Deus. Tudo isso é pecado. Tanto o pecado pelas ações, como pelas omissões. Tanto o pecado que se faz, que está presente naquilo que nós fazemos, como aquilo que nós não fazemos e devíamos fazer. Porque a Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não o faz, peca. Então, já sabemos que é pecado, mas vamos tentar compreender melhor o que é que aconteceu. E para isso eu convido-vos a abrir em Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 14. E diz assim, Mateus 12, 1 a 14. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Há algumas razões que nos podem ajudar a explicar o que é que aconteceu à humanidade. Porque é que a humanidade se desumanizou. E o primeiro aspecto é que a moralidade, ou o moralismo, ou o formalismo moral substituiu uma coisa chamada a misericórdia, que a Bíblia chama misericórdia. E por aquilo que nós lemos aqui, sobre a história dos discípulos que estavam com Jesus e estavam nos campos, e era sábado, e eles tiveram fome, e colheram espigas. E eles disseram-lhes, e os judeus disseram que isso não podia ser. Então, este moralismo pode promover a fome. Né? Há pessoas que, em nome de uma moral, uma certa moral, não se importam de que os outros passem fome. Assim como esta moralidade balofa, este moralismo, pode impedir as pessoas, pode impedir-nos de aliviar o sofrimento alheio. Naquela sinagoga, naquele mesmo dia, naquele mesmo sábado, Jesus visitou a sinagoga e eles perguntaram se era lícito curar no sábado. E estava lá um homem com uma mão errada e ele disse: estende a tua mão, e ele o curou. Então, segundo aqueles religiosos, Jesus não podia curar no sábado. Não podia. Era preferível ao homem continuar doente, continuar com o seu sofrimento, mas não que pudesse curar no sábado.
Então Jesus disse: se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Há muita gente a falar em sacrifício, há muita gente a fazer sacrifícios, muitas vezes sacrifícios incompreensíveis, mas não exercem misericórdia para com aqueles que precisam. Estamos nós a negar misericórdia em nome de uma moralidade? Vocês sabem que nos Estados Unidos houve situações, mais do que uma vez, de pessoas que eram contra o aborto e que então foram à porta das clínicas e dispararam contra os médicos que lá trabalhavam. Portanto, para que os médicos não matassem fetos por nascer, eles mataram os médicos. É simples. É simples. Então, esta moralidade não nos interessa. Esta moralidade provoca mais desgraça e provoca mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Então, nós precisamos recuperar o exercício da misericórdia. Amém? Deixarmos de falsos moralismos, deixarmos de moralidades e exercermos misericórdia. Tal e qual como Jesus fez, com quem quer que fosse, sendo sábado ou não sendo sábado, sendo dia santo dos judeus ou não sendo, ele exerceu misericórdia. Ele pôs as pessoas à frente dos preceitos religiosos. Amém? E este é o segundo aspecto, é que a religiosidade substituiu o amor ao próximo. E nós vemos isto muito claramente plasmado na história do bom samaritano. Não é? A Bíblia diz que aquele homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e passando numa região, enfim, com uma espécie de desfiladeira em que muitos salteadores utilizavam para se esconder e atacar os viajantes. Este homem foi atacado, foi espancado, foi roubado e ficou ali para morrer. E passou o sacerdote e virou a cara e seguiu o caminho. E passou o levita e virou a cara e seguiu o caminho. E depois foi um samaritano com quem os judeus não falavam, os judeus e os samaritanos não se comunicavam, que se moveu de compaixão, que se moveu de amor ao próximo e foi ter com o homem e pensou as suas feridas e aliviou o seu sofrimento e o levou até e lhe prestou o socorro necessário. Então, e nós olhamos para o sacerdote e nós olhamos para o levita e dizemos assim: que coisa horrível. Mas havia uma razão para eles não darem ajuda. Havia uma razão. A razão é que, segundo a lei de Moisés, se eles tocassem no homem, estava ensanguentado, se eles tocassem no homem, no sangue do homem, não é? Para tratar, para pensar as feridas, para pôr um dispenso e para aliviar o sofrimento da pessoa, eles teriam que sujar com o sangue e eles ficariam cerimonialmente impuros, portanto, incapazes de poder servir no templo, tinham que ter uma quarentena, não podiam servir no templo. Então, a religiosidade pode promover a indiferença. Para não deixarem de poder ir ao templo, fazer as suas funções, quer com os sacerdotes, quer o sacerdote, quer o levita, eles acharam que era preferível deixar aquele homem morrer. Portanto, podemos dizer que a religiosidade, além de promover a indiferença, também pode provocar a morte. E a pergunta é: estamos nós a substituir o amor por preceitos religiosos? Não é? Cada vez que alguém impõe um preceito religioso à frente da misericórdia, há qualquer coisa que está ao contrário. Porque Jesus não está nisso. Não está nisso. E por causa de muitos ditos cristãos que têm feito isto ao longo dos tempos, é que a humanidade está neste estado. No estado de decadência, no estado de descendência, e nós perguntamos: o que é que aconteceu ao ser humano? Mas a indiferença também substituiu o cuidado pelo outro. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do outro, ou seja, se a Bíblia nos ensina a amar o próximo e até o nosso inimigo, quer dizer que nós devemos cuidar do próximo. Devemos cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Devemos fazer aquilo que é possível fazer. Até porque a indiferença vai contra as Escrituras. A Bíblia não nos ensina a ser indiferentes. A Bíblia não nos ensina a passar por uma situação de dificuldade, sofrimento e virar a cara para o lado.
Tudo o que a Bíblia ensina, tudo o que o Novo Testamento ensina, é exatamente o contrário disso. É por isso que Jesus disse que quem sabe fazer, que está escrito, quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. A indiferença despreza as Escrituras. E Jesus teve que dizer àqueles homens, dar o exemplo do templo. Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? O templo tinha uma mesa com 12 pães, um representando as 12 tribos de Israel, mas só os sacerdotes que oficiavam no templo é que podiam alimentar-se daqueles pães. Pessoas estranhas, como Davi e os seus homens, não podiam fazer, mas eles tiveram fome e eles entraram no templo. Portanto, digamos que aquilo que Jesus está a ensinar é que os princípios religiosos não são mais importantes do que as pessoas, do que atender ao sofrimento das pessoas ou salvar a vida de uma pessoa. Mas a indiferença também despreza o valor do outro. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Então, quer dizer, se vocês tiverem uma ovelha que cai num buraco, num sábado, vocês não vão lá salvá-la? Deixam-na morrer? Claro que vão salvá-la. No entanto, é um sábado. Então eu não posso curar um homem. Não é? Agora tira as ovelhas e ponha cães e gatos aqui. Não é? Quer dizer, um avião que veio vazio, os cães e os gatos vieram no porão, e o avião veio vazio, quando podia ter trazido pessoas, salvar a vida de pessoas. Não quiseram saber. Estamos nós a ser indiferentes ao cuidado do outro. A indiferença pode matar, como nós vimos no caso deste idoso, deste fotógrafo em Paris. E a indiferença mata mesmo. Você sabe o que é que Caim disse a Deus quando foi confrontado, quando lhe perguntou por Abel? Disse: sou eu o guardador do meu irmão? Ele sabia que o tinha assassinado. Ele sabia que o tinha matado. Mas ele fez-se hipócrita. Por acaso eu ando aqui a guardá-lo? Não. A indiferença mata. A indiferença escuda-se atrás, muitas vezes, de princípios religiosos, de moral, de determinados tipos de moral, para não acorrer, para não prestar socorro àqueles que estão em dificuldade. Mas há mais. Há mais fatores que nos ajudam a ver o que é que aconteceu ao ser humano, porque esta decadência, e uma delas é o individualismo. Eu diria até nestes tempos que estamos a viver, o hiperindividualismo, o superindividualismo, substituiu o interesse da comunidade. O individualismo gera egoísmo, porque a pessoa pensa apenas nele e em mais ninguém. Há uma teoria chamada do darwinismo social, inspirada no darwinismo, não é? Que diz que os animais, enfim, os que sobreviveram ao longo dos tempos não foi os mais fortes, mas foi os que melhor se adaptaram ao ambiente. E a teoria do darwinismo social diz que aqueles que sobrevivem são os que melhor se adaptam na sociedade. Isto já por si é um bocadinho manhoso, porque sabendo que nós, como uma sociedade, funciona, se nós, para sobrevivermos, nos adaptarmos a tudo aquilo que é corrente e normal na sociedade, nós tornamos tão maus como a sociedade o é. Ou seja, se nós não tivermos princípios, se nós não tivermos valores, se nós não contrariarmos de alguma forma aquilo que é as dinâmicas da sociedade, então nós nem sequer somos cristãos, nem sequer somos dignos de ser chamados cristãos. Então o individualismo exagerado leva exatamente a isto. Leva a que as pessoas deixem de pensar no coletivo, deixem de pensar no grupo, deixem de pensar na comunidade e pensem apenas neles. E os outros que venham atrás, quem vier atrás, fecha a porta. A história da família mostra um pouco porque é que isto acontece, ou como é que se chegou aqui. Porque inicialmente as famílias viviam integradas em clãs. Havia um clã que era constituído por muitas famílias e tinha um chefe do clã. Depois, mais tarde, a família passou a ser uma família multigeracional. Pais, filhos, avós, enfim, avós de um lado, avós do outro, e era uma mini comunidade, digamos assim.
Mas com o passar do tempo, com a dinâmica da sociedade, com a alteração do mercado de trabalho, etc., das condições, a família passou a ser bigeracional, ou seja, apenas pais e filhos. E os avós já tinham sua vida, moravam noutro sítio. E hoje nós temos as pessoas a viver sozinhos. Sozinhos. Mesmo hoje, antigamente os filhos casavam e iam constituir a sua casa, muito bem. Hoje, como as coisas estão, é difícil, e então os filhos, em vez de casar, ficam em casa até aos 500 anos, mais ou menos, e outros podem sair de casa mesmo sem casar e, não, quero ter a minha casa, quero ter a minha independência e tal, e deixam os pais e vão viver sozinhos. Ora, isto é tudo muito bonito, mas quando nós somos individualistas, isto redunda sempre, vai acabar sempre da mesma maneira, numa coisa chamada solidão. Solidão. As pessoas estão muito sozinhas. Estão extremamente sozinhas hoje. Mesmo quando estão no meio da multidão, as pessoas estão sozinhas. E isto é uma coisa dramática. Porque há tanta gente neste mundo, nós não tínhamos necessidade de estar sozinhos. Nós não tínhamos necessidade, porque o que nós podíamos era restaurar, manter, cuidar dos nossos relacionamentos. Amém? Porque quem cuida dos seus relacionamentos não se sente sozinho. Mesmo que seja, digamos, maltratado ou que seja injustiçado por pessoas da sua família, etc. Mas pode ter amigos, pode ter irmãos na fé, pode ter tanta gente que pode ter, tem que desenvolver relacionamentos, tem que se abrir ao outro. Também há pessoas que dizem, ninguém me liga, então você liga às pessoas, e você aproxima-se das pessoas. Ninguém vem ter comigo e você vai ter com as pessoas. Isto é um movimento recíproco. Se nós semeamos, colhemos aquilo que semeamos. Amém? Há muitos pais hoje que estão sozinhos por trataram mal os filhos. Não é? Trataram mal. Apenas lhes bateram, apenas disseram coisas horríveis. E agora os filhos querem saber deles. Então, este super individualismo, esta ideia de pensar que nós somos autossuficientes, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o capitão da minha vida, isso é tudo muito bonito quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando você se autossustenta, mas quando você fica doente, quando você tem um problema qualquer financeiro, quando você perdeu o emprego, e mesmo que não aconteça nada disto, vai chegar um momento em que você vai perceber que precisa de outras pessoas na sua vida. Porque a solidão é das coisas mais horríveis que há. Então estamos nós a agir com egoísmo. Sabe o que é que o Paulo diz aos Coríntios? O amor não busca os seus interesses. E isto é o mais anti-egoísta que é possível. O amor não busca os seus interesses. Quando uma pessoa ama, pensa no interesse do outro. Agora imagine quantos casamentos podiam ter sido mantidos se este princípio estivesse em prática. Pensar no interesse do outro. O marido pensar no interesse da mulher, a mulher pensar no interesse do marido. Pensarem no interesse do outro. Pensarem o que é que faz o outro feliz. O que é que o outro gosta. O que é que traz satisfação ao outro. E vice-versa. Tem que ser nos dois sentidos. Amém? E um outro fator ainda que eu gostaria de falar, que é o populismo político e religioso, substituiu a compaixão. Esta ideia populista, que é a conversa de taberna, dizer, aquele fulano fez não sei o quê, está bem, que ele precisava, era encostar em uma parede, uma rajada metralhadora, não sei o quê. Isto é conversa de bêbado. É conversa de taberna. E a gente, no fundo, na nossa carne diz assim, a senhora mesmo assim, mas a gente não pode dizer. Mas agora há uns malucos que dizem isso e mais do que isso. Na política. O populismo. Porquê? Porque é que o populismo... O que é que resulta daqui? É que deram cabo da compaixão, qualquer espírito de compaixão. O populismo destrói a empatia para com os mais fracos e os mais vulneráveis e as minorias. Esse populismo destrói esta empatia que devia haver para que haja coesão social numa sociedade qualquer. Este populismo, seja de direita ou de esquerda, viram uns contra os outros.
Está no ADN do populismo virar as pessoas, grupos sociais, uns contra os outros. Normalmente virar contra minorias. Normalmente virar contra aquilo que é diferente. Contra aqueles que são, de alguma forma, diferentes de nós. E isto é terrível, porque destrói, deslaça a sociedade. Cria trincheiras, quando as pessoas deviam estar a trabalhar todas na mesma direção. O populismo quer impor à sociedade, à força, um conjunto de princípios éticos particulares. Mas também há populismo religioso. Não tenho tempo para falar nisso agora, mas também existe populismo religioso. E a pergunta é, estamos nós a sacrificar a compaixão em nome de uma ideologia, seja ela política, seja religiosa? Porque também na religião, não é só na política, também na religião há quem considere que determinadas faixas sociais são pessoas para abater. São pessoas que Deus é uma espécie de filhos enjeitados de Deus. E não é assim que deve acontecer. Ora, tudo isto contribuiu para aquilo que nós chamamos de pecado, de uma maneira indistinta, e que leva a que a sociedade seja decadente. É sempre tempo. É sempre o momento de fazer o bem. Amém? Não é só... Até aos sábados, para os judeus, é sempre tempo de fazer o bem. É lícito fazer bem nos sábados, disse Jesus. Então disse aquele homem, estenda a tua mão, e ele a estendeu, e ficam são como a outra. Mas sabe uma coisa? Depois disto tudo, fazer o bem ainda pode prejudicar o benfeitor. E há pessoas que dizem, eu não faço porque depois no fim eu é que fico mal. É verdade que às vezes acontece. E nós, no nosso ministério, temos visto ao longo de décadas, às vezes as pessoas a quem mais fazemos bem é as pessoas que mais nos maltratam depois. É verdade. Mas nós vamos deixar de fazer o bem por isso? Acho que não devemos. Depois de fazer bem, Jesus ainda foi maltratado. Diz que os fariseus saíram da sinagoga e formaram um conselho contra ele para o matarem. Qual foi o mal que ele fez? Ele só fez o bem. Mas foi contra um preceito religioso. E aqueles religiosos que viviam de uma religião cristalizada, uma espécie de um esqueleto de alguma coisa que já tinha tido carne, não é? Anteriormente, e agora só tinha ossos, que era o judaísmo, na época de Jesus, eles achavam que ele devia morrer por causa disso. A Igreja não se pode conformar com a decadência moral do ser humano. A Igreja tem que brilhar e fazer as obras de Jesus. É por isso que nós somos chamados para fazer a obra de Jesus. É por isso que nós somos discípulos de Jesus, para fazer aquilo que Ele fez. E, quiçá, coisas maiores do que estas. Não é o que está escrito? Então nós somos chamados a ser discípulos, a ser imitadores de Jesus. E é isso que nós somos chamados a fazer. É por isso que nós, não é para ganhar o céu. A gente não faz bem para ganhar o céu. Isso é uma ideia religiosa. Não tem pés na cabeça. Nós não fazemos bem para sermos reconhecidos. Não fazemos bem para, quando a gente morrer, dizer umas palavras agradáveis. Não. Nós fazemos bem porque somos filhos de Deus. E porque amamos as pessoas. Porque isso é a essência da fé cristã. Amar o próximo. Cuidar do outro. Ter o cuidado do outro. Abençoar o outro. Ser uma bênção para o outro. É por isso que muitas vezes eu digo, irmãos, diga lá uma palavra de bênção à pessoa que está ao seu lado. Porque nós precisamos semear não apenas com palavras, mas também com atitudes. A bênção na vida das outras pessoas. Nós fomos chamados para ser abençoadores. Abraão foi chamado para ser uma bênção para as nações. Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Amém? Então, este homem, digamos, foi abençoado para abençoar outros. Foi abençoado com a sua descendência, para que a sua descendência abençoasse outros. E nós que somos filhos espirituais de Abraão, filhos espirituais, também a palavra é para nós. Deus está a dizer a cada um de nós, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Amém, irmãos? Sermos bênção. Sermos bênção.
Independentemente do resultado, independentemente de não ganharmos ou não ganharmos nada com isso, independentemente de sermos reconhecidos ou não, sermos bênção. E esta é uma vocação que todo o cristão tem, todo o filho de Deus tem. Ser bênção na vida das outras pessoas. Amém? Não diabolizar as pessoas, não menorizar as pessoas, não desprezar as pessoas, nem por princípios religiosos, nem por razões de moralidade duvidosa, mas sermos bênção na vida de cada um. Amém. É para isso que a igreja existe. Amém. Ah, pastor, então, mas a igreja existe para pregar a palavra. Está bem? E o que é que a palavra diz? Não diz isto que eu estou a dizer? Diz. Amém? Aleluia. Nós fomos chamados para um exército do bem. Amém? Há muitos anos atrás, um homem em Inglaterra teve uma visão, um senhor chamado William Booth, e ele fundou uma coisa chamada o Exército de Salvação. E o Exército de Salvação nasceu num contexto social, religioso, espiritual, em Inglaterra, para atender a necessidades das pessoas e ao mesmo tempo pregar a palavra. Não foi assim, irmão? Nós temos aqui um oficial do Exército de Salvação. Mas no fundo, aquilo que William Booth fez foi apenas dar expressão naquele momento, seguindo uma visão de Deus, de uma vocação que é da igreja, que é fazer isso, abençoar aqueles que sofrem e pregar-lhes a palavra, porque o Evangelho é uma mensagem de esperança. Amém? É uma mensagem de esperança, e nós não podemos pregar uma mensagem de esperança se não fizermos nada, se não tivermos uma atitude que dê esperança. É? Não queremos pregadores que apenas vêm pregar palavras de esperança e dizer que Jesus é maravilhoso e Jesus faz assim assado e depois não faz mais nada, não tem uma atitude de poder ajudar quem quer que seja que precisa. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos do Evangelho completo. Nós precisamos do Evangelho em que nós temos os dois pés dentro. Não é só um pé dentro e um pé fora. Os dois pés dentro. Somos chamados para abençoar. E abençoar começa por anunciar as boas novas de salvação. Abençoar começa por trazer esperança às pessoas, a esperança do Evangelho. Por isso é que chama-se boas novas, boas notícias de salvação. Trazer esperança às pessoas, mas somos chamados também para alimentar os pobres, para abrir os olhos aos cegos, para no sentido espiritual, para fazermos tudo aquilo que seja de benefício, de bênção na vida das pessoas. Para quê? Para que as pessoas possam ver na igreja a imagem de Jesus Cristo. E que Ele seja honrado e elevado no nosso meio, mas também na boca dessas pessoas. E que se convertam a Deus. Vamos chegar em pé. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos esta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E, Senhor, nós compreendemos que esta humanidade tem vindo a decair dia após dia. E todos os dias nós vemos sinais desta decadência, Senhor. Ó Senhor, e sabemos algumas das razões, sabemos que por trás de todas estas razões está uma coisa chamada pecado, que é este desvio da Tua vontade, Senhor, do Teu propósito. Ó Deus, mas nós queremos colocar-nos nas Tuas mãos para sermos fatores de bênção na vida das pessoas. Sermos fatores de esperança, para trazermos uma palavra de esperança, mas também termos atitudes que geram esperança, para que a nossa fé possa gerar obras, as obras da fé, as obras que seguem a fé e sirvam de bênção na vida das pessoas. Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiros abençoadores. Amém. A não condoermos apenas com situações dramáticas que se passam longe de nós, mas sobretudo aquelas que se passam à nossa volta, Senhor. Que nós possamos intervir, que nós possamos fazer alguma coisa, que nós possamos contribuir, que nós possamos ajudar, que nós possamos apoiar, que nós possamos dar uma palavra de apoio, de conforto, de esperança, de direção. Ó Deus, ajuda-nos a ser verdadeiros abençoadores. Faz-nos como Abraão, Senhor, já que nos tens abençoado, que nós possamos ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, Pai. Todos aqueles que contatarem connosco, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja.
Amém. 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 Podem sentar.